A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vocês que nos assistem também pela IPP-TV, que seja o Senhor servido em nos usar como igreja para alcançar a sua vida, o seu lar. Por isso, nós queremos desde já pedir e rogar ao Senhor, em uma oração antes da mensagem, que Ele ilumine com o seu Espírito Santo o coração de cada um de nós, até porque a liturgia diz isso, que nós precisamos do poder do Espírito. Que queiramos, muito mais do que poder, mas queiramos ser cheios do Espírito e do poder de Deus. Faça essa oração comigo antes de meditarmos na palavra do Senhor. Deus, nós te pedimos nessa tarde que o Senhor possa usar a instrumentalidade da Bíblia, da Tua palavra, a Tua santa palavra, através de mim. Esconde-me atrás do Teu Filho, Ele que nos revestiu, nos adotou nele mesmo, e por isso o Senhor nos chama de filhos, e como filhos queremos ouvir a Tua voz nessa tarde. Por isso ministra aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, ao coração do Teu povo, e que nessa tarde, Senhor, o meditar no coração da Tua igreja e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Esse livro escrito pelo evangelista João, justamente quando ele estava preso na ilha de Patmos, e recebeu as visões do Senhor para transmitir esta grande carta, esse grande livro, às igrejas daquela época. E o grande mistério de todos os estudiosos é olhar para cada símbolo, para cada figura do Apocalipse e pensar como que isso se aplica à igreja dos nossos dias. Então, nesse paralelo, eu quero olhar para Apocalipse 1 com vocês, justamente na visão do Cristo glorificado, que está no início do livro, capítulo 1, do versículo 9, até o versículo 18. Apocalipse 1, versículo 9 até o 18. Com licença, irmãos. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, os irmãos acompanhem, por favor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Versículo 14. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como de chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que fora refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como um morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta é a palavra do Senhor. Esse texto, como eu disse, que traz em si já uma visão do Cristo glorificado e que muitos ficariam espantados se a vissem pessoalmente ou nesta visão que foi entregue ao próprio João. O livro do Apocalipse, ele é assim, ele é cheio de imagens e figuras que justamente João não escreveu o Apocalipse para assustar ninguém, mas ele recebeu daquilo que era tanto para os dias da igreja perseguida, a igreja primitiva, quanto também ele está falando de o tempo do fim e a realização de todas as coisas em Cristo Jesus, principalmente o casamento de Cristo com a sua noiva, as bodas do Cordeiro. Então, ao mesmo tempo que ele escreve com imagens e sinais, para que o Império Romano, de quem ele também citava, não pegasse aquelas cartas e elas fossem eliminadas, ou seja, esse texto chegasse à mão da igreja, através de símbolos e figuras que revelavam tanto a perseguição da igreja para o seu tempo, mas olhando para o futuro, ou seja, o já e o ainda não, olhando para a esperança e a consumação do tempo, em todas as coisas culminando em Cristo. Essa é a viva esperança que eu e você temos também no dia de hoje. Então precisamos olhar no versículo 9, João está escrevendo para a igreja justamente ali, praticamente no final do século I, e ele está entre, alguns vão dizer, entre 60, 70 e até 80. Ao mesmo tempo que você percebe que João está escrevendo, ele está se identificando com a igreja perseguida, porque o que se colocava ali, justamente a partir do ano 60, é que o primeiro imperador romano a perseguir a igreja foi Nero, culpando a igreja, inclusive os cristãos, pelo grande incêndio que aconteceu em Roma. Institui-se então uma perseguição inicial através de Nero. Logo em seguida, o templo de Jerusalém é destruído e incendiado também. E ali, logo depois dele, Domiciano institui estrategicamente e, na verdade, sistematicamente, uma perseguição ao povo de Deus, onde os cristãos foram de tal modo perseguidos e torturados que, por exemplo, eles foram empalados em estacas como carne viva, ainda vivos, e jogados sobre eles betume, para que, colocados como postes, pudessem iluminar as estradas de Roma, para que todos pudessem ver qual era o castigo de quem se levantava contra o Império Romano, que estava clamando a todos que o poder estava no Império, e por isso todos deveriam se dobrar e dizer, César et Kyrios, mas os cristãos não fariam isso. E não fariam porque eles diziam, Christus et Kyrios, toda vez que o império os confrontava. E aí, não só empalados, como também eram torturados de maneira que suas cabeças eram perfuradas, e ainda vivos com a perfuração na cabeça, chumbo derretido era colocado sobre aqueles buracos. Ao mesmo tempo, cavalos, e normalmente cavalos não domesticados, amarravam as pernas e braços dos cristãos e em disparada os despedaçavam. E de uma maneira um pouco menos, muitas aspas, rude, se tornavam objeto do pão e circo daquela época, o Coliseu Romano. Que misericórdia, né? Não estaca, não chumbo na cabeça, mas jogado às feras. Como o caso de Justo Gonzalez vai contar, de uma serva do Senhor, que ao ser atingida por uma fera, ela que tinha ainda um enfeite, um adorno, um véu talvez na sua cabeça, roga ao soldado, porque os animais eram acorrentados para que a morte fosse lenta, ida e volta ao despedaçarem os cristãos, ela clama e diz a ele, por favor, meu senhor, permita que eu coloque de volta o meu adorno. E ele pergunta, por quê? E ela diz, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Agora, a grande pergunta que fica para mim e para você é essas pessoas que tiveram todos esses tipos de tortura e recebem agora essa mensagem, porque se a carta é escrita nesse período e a perseguição estava iniciando ainda com Nero, nuvens e tempestades de tortura, como eu falei em Domiciano, se preparando para despencar sobre os cristãos, muitos deles que foram despedaçados e mortos ali na arena,
provavelmente leram a carta, ou seja, do Apocalipse, leram o livro do Apocalipse através da mensagem de João. Então, por que João escreve isso para ele? Por que ele está se irmanando na dor? Obviamente porque ele viu todos os seus amigos, todos os apóstolos serem mortos da mesma maneira, e ele se preparava, porque ele estava sofrendo o castigo da prisão. João, na verdade, é o único que morre de velhice. E ele vai à alta idade, justamente alguém separado pelo Senhor, para que pudesse cuidar da igreja de maneira gloriosa no último momento. Para quê? Como que os cristãos então enfrentaram, muitas vezes de maneira corajosa, como essa serva do Senhor que eu citei, impulsionada pelo amor de Jesus, e alguns até em alegria de serem colocados em sacrifício diante do Senhor? Por que eles tiveram essa coragem? Porque João apresentou a eles uma figura que deveria ser para mim e para você a figura de maior incentivo ao nosso coração, a visão do Cristo glorificado. É tão somente isso que João está apresentando. Ele se coloca como irmão na perseguição diante deles, mas ele agora relata que quem mandou que ele escrevesse aquele livro foi o próprio Senhor Jesus. Só que agora, não mais numa figura como um cordeiro que foi morto, em silêncio, como ovelha muda ao matadouro, aquele que nós deveríamos ter vergonha, segundo Isaías, e aí reputávamos como aflito e oprimido. Ao mesmo tempo agora, não mais como uma figura desfigurada pela cruz, João apresenta o Cristo glorificado. E essa visão do Cristo universalmente cósmico, ou seja, o Rei da Glória, que está em majestade, à destra de Deus, orando por mim e por você, essa visão nos deveria manter firmes diante de qualquer perseguição. Aliás, meu irmão e minha irmã, que perseguição você tem passado diante da perseguição da igreja primitiva? Você está lá na janela 1040? Você está lá na África? Então, nós vivemos muitas vezes que estamos de uma maneira confortável. Qual é a nossa desculpa para muitas vezes não nos doarmos mais e não nos entregarmos por aquele que deveria ser o centro do nosso coração? E aí eu quero olhar simplesmente para duas expressões desse texto que vão nortear a minha e a sua vida diante dessa palavra. Eu quero que você volte agora comigo. Como eu não vou expor todos os outros versículos, eu quero expor apenas um. Porque nessa introdução falamos da perseguição e aquilo que João entregou para a igreja para que ela pudesse seguir em frente, firme na sua vocação. E o que isso implica na nossa vida nos dias de hoje? Volte comigo para o versículo 17. Ao vê-lo, quando ele teve essa visão do Cristo glorificado, maravilhosa por sinal, já cantamos dessa visão muitas vezes, diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E se você for mais à frente, você vai ver que ele vai terminar o texto justamente no capítulo 21, versículo 6. Dê um pulinho aí, dizendo o seguinte: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que Jesus está fazendo aqui? Porque nesse texto aqui original no grego, quando ele diz aqui no versículo 17, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo para mim e para você o caminho que todo cristão deveria seguir para não desistir diante de qualquer dificuldade. Então, a mensagem nessa tarde é: eu preciso do alfa e do ômega. Eu preciso do Cristo glorificado na minha vida. E é somente através do alfa e do ômega é que eu consigo conduzir a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus filhos, e tudo mais decorre da direção do alfa e do ômega na minha vida. Então, nesse ponto, meus irmãos, a gente pode entender que Jesus, sendo o alfa, ele está se colocando em primeiro lugar. O que ele faz aqui? Ele pega o alfabeto grego,
e está usando a primeira letra, o alfa, e está usando a última letra, o ômega, e está dizendo, eu sou tudo. E ao dizer que, em primeiro lugar, Jesus é o alfa, ele é o ponto alfa para a sua vida, ele está se colocando como aquele que deveria ser o primeiro na vida daqueles cristãos. Ou seja, através de João, dessa visão do Cristo glorificado, Jesus se apresenta como o primeiro. E o que isso significa? Jesus está se colocando como Deus nas Escrituras. Quando ele diz que é o alfa, ele está dizendo o seguinte, antes de mim não há ninguém. Eu estou no início desde sempre, na eternidade passada, na presente e na futura. E ele se colocando como primeiro, ele está dizendo, eu sou Deus, por isso Jesus é o Deus da sua vida. E nesse ponto, sendo ele o alfa, o que ele está dizendo é o princípio teológico que muitas vezes nós dizemos, cantamos, ensinamos para as crianças, mas muitas vezes não despertamos para isso. O que significa Jesus está na Trindade. Porque quando você volta ao Gênesis, a palavra criadora, haja luz, ou até quem já acendeu uma antiga caixinha de fósforo, Fiat Lux, em latim, que é haja luz. Essa palavra que cria todas as coisas, onde Deus não coloca as suas mãos, apesar do antropomorfismo, que a Bíblia fala de Deus, e suas mãos, os seus pés, os seus olhos em todo lugar, a sua boca, mas Deus é espírito, ninguém jamais viu a Deus. Portanto, para a criação de todas as coisas, Deus usa a palavra. Quem Deus usa para criar todas as coisas e quem é a palavra? Se no haja luz, antes do haja luz houve cruz, porque Jesus já estava lá, prometido para nos resgatar. Ou seja, a palavra criadora, porque no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas. João pega o logos da filosofia grega e diz, olha, esse logos que vocês pensam que é a perfeição para cada coisa representada no material, o logos na verdade, a palavra criadora é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele é a palavra criadora, ele está no princípio da criação, ele, através dele e por meio dele são todas as coisas. Agora, sempre houve alguma controvérsia em torno da Trindade, e perceba, meu irmão, não há uma hierarquia na questão da Trindade. Há atuação, obviamente, Yahvé atuando no Antigo Testamento, se revelando progressivamente. É claro que há também, na plenitude dos tempos, onde o verbo encarna e habita entre nós, ou seja, a palavra criadora no princípio afeta e tange, na tangibilidade do tempo e da história, muda todas as coisas e nasce encarnado, ou seja, a melhor tradução de todas, o verbo vivo, vem até nós. Mas agora nós vivemos na era da condução da igreja através do Espírito Santo. Ele promete e deixa o Paráclito. Ou seja, Deus não estava se sentindo sozinho e por isso criou o ser humano. Ele era a comunidade santa em si mesmo, se amando perfeitamente, não tinha necessidade de nos criar, mas nos criou por amor, misericórdia e graça. E ao nos criar, chama uma reunião celestial santa, que alguns estudiosos perguntaram já, será que Deus se dirige aos anjos? Obviamente que não, porque você não tem imagem e semelhança de anjo, você tem a imagem e semelhança de Deus. Então com quem Deus está conversando quando convoca aquela reunião santa e diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Ele convoca Jesus e o Espírito Santo. Ele estava no princípio, ele é o alfa. Tá bom, pastor? Então, eu não vim aqui, até porque eu posso ir para a escola dominical para ouvir sobre doutrina bíblica, dogma, teologia e alguma coisa metafísica, pastor. Eu vim aqui com a dor na alma, meu coração está triste, minha família está quase ruindo. Como que isso se aplica ao meu coração? Saber que Jesus é o princípio. Meu irmão, eu quero dizer para você, que se você não sair de dentro dos seus problemas, você nunca vai entender quem é Jesus como alfa na sua vida. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar esse telefone muito perto aqui dos meus olhos, a única coisa que eu vou ver é uma massa preta aqui. Mas a partir do momento que eu me afasto e saio dele, de um ponto de visão, eu posso entender quem ele é e que é um dispositivo eletrônico, um telefone, e aí eu posso operá-lo. O que isso significa?
significa que para você entender quem é a sua vida e entender o que a palavra de Deus quer quem você seja, você precisa sair do egoísmo do seu coração e de toda a sua problemática e entregar tudo aos pés do ponto de partida e do princípio que é o alfa. Você só vai entender como a sua vida precisa ser conduzida se você partir do princípio que é Ele quem conduz o seu coração. Ele é o princípio, Ele criou você. Aliás, todo o universo, segundo Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que foi feito para Ele e através dEle, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, meu amado irmão, minha irmã, o único ser que não sabe que está molhado é o peixe. O peixe está dentro d'água e está tudo bem, aquele é o universo dele. A não ser que ele seja pescado e seja retirado, aí ele fica assim, um peixe fora d'água. Agora, por que eu e você nos sentimos nesse mundo caído um peixe fora d'água muitas vezes? Porque nós sabemos que este não é o nosso lugar, este mundo não deve ser assim, e porque de igual forma ele foi criado por Deus, mas precisa ser restaurado, e Romanos 8 diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Só quando você se coloca no ponto alfa, e na verdade colocado por Ele mesmo, porque Ele vem e te abraça, te revestindo dEle, e a partir de então, você consegue entender o que é a sua vida. Derrame-se diante do alfa, Cristo Jesus. Você só vai entender o seu coração e tudo que precisa ser feito através da palavra. A palavra tem a resposta para toda a sua vida, em todas as situações, mas a principal coisa que Paulo, o apóstolo, vai dizer para Timóteo, é que a palavra de Deus, ela é sabedoria para o ser humano, mas não para que ele tenha poder para resolver os seus problemas, mas sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. É por isso que os cristãos enfrentaram o que enfrentaram, porque eles colocaram a sua visão para fora de si mesmo e olharam para Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, já falamos sobre essa questão da doutrina, e Paulo vai nos dizer que Deus, em todas as suas promessas, encontra nelas o sim e o amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Isso significa que todas as suas necessidades serão atendidas diante de Deus. É mesmo, pastor? É. Ou aqui no tempo presente, ou na glória em Cristo Jesus. Então, se há um ponto de partida para que você tome a sua vida e recomece no dia de hoje, parta do ponto alfa, que é Cristo, quem te criou. Se Ele criou você no universo, você só vai se conformar e passar por esse mundo de maneira peregrina, mesmo com lutas e dores, se você estiver totalmente fit em Jesus, adaptado, formado nele. A igreja é o corpo, Ele é o cabeça. Por isso, em nome de Jesus, você precisa desse ensinamento. Jesus é o alfa na sua vida, e Ele deve ser aplicado todos os dias. Agora, você precisa entender que assim como, em segundo lugar, Ele é o alfa, como que isso se aplica, sendo Ele o princípio, e agora Ele sendo o ômega? Se temos um ponto de partida, que é o Criador do universo, e o Criador de todas as coisas, você precisa agora ter o ponto final da sua vida. Ou seja, qual é o objetivo e por que você entrou aqui nessa igreja? Aliás, por que você faz parte dessa igreja? Por que você passou conosco ali na sala dos pastores numa entrevista? E por que você resolveu se filiar? E por que você dá o dízimo? Por que você se batizou? Todas essas perguntas encontram, na verdade, aquilo que é importante, uma aplicação de vida diária, sendo Ele o ômega, ou seja, qual é o conceito teológico? Se no começo nós vimos que o conceito teológico, e muito rápido, tá? Porque se você queria falar mais e aprender mais sobre sendo Ele o alfa, eu recomendo, adquira os nossos materiais através da Escola Sã Doutrina, nossa escola de teologia aqui, você vai poder se aprofundar muito nisso. Mas a gente não tem o tempo total para falar, mas sendo Ele o ômega, o que isso significa? É que tudo é para Ele, tudo é canalizado nele. Aliás, a própria Bíblia, toda ela é sobre Jesus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, é tudo sobre Jesus. Por que não dizer, quando o proto-evangelho vai mencionar em Gênesis 3,15,
que o esmagador da serpente pisaria na sua cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. E ali há a promessa, ou seja, o evangelho sendo pregado no Gênesis. E todas as coisas concorrem, ou seja, criação. Como ensinamos para as crianças lá, no domingo de manhã. Juniores 6, eu dou aula para a turminha. Eu repito todos os domingos com ele. E a gente deveria repetir isso também. Ele é o ômega, porque criação, queda, redenção e consumação são por meio dele. É só através de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer que porque o fim da lei é Cristo. Isso significa que a lei acabou? Obviamente que não. Paulo vai dizer também que a lei é boa. Nós é que somos maus, nós é que somos pecadores e falhamos em cada ponto, vírgula, quebra-mola, seja o que for, nós pecamos e erramos. Mas o único que não pecou foi o próprio Senhor Jesus, por isso ele cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Então quando o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo a finalidade da lei é em Cristo Jesus, porque ele cumpriu a justiça e a ira de Deus contra o pecado e cumprindo toda a lei nos resgatou. Ou seja, todo o universo está num curso neste exato momento que vai culminar nos braços de Jesus. Eu não sei se você nos assiste aí de casa, acredita nisso ou não, mas pense, se você é só um ajuntamento de moléculas e alguma coisa, e uma criação acidental, parta do princípio que você deve reger com as suas próprias leis. E acabando as suas próprias leis, certamente o seu fim é um Rotten Tomatoes, né? Igual aquele site lá, você vai ser um tomate podre no final. Você vai morrer e acabou ali. Agora, se você crê que você foi feito por um design divino, por um Criador especial que projetou o seu coração, então você precisa concorrer que sendo Ele o alfa, e sendo Ele a finalidade de todas as coisas, você precisa seguir as suas leis, você precisa seguir as suas regras. E aí por que você nos assiste, que acha que é um acidente da criação, moléculas que se ajuntaram de alguma maneira e criou tudo isso, um Big Bang, seja lá o que for? Eu deveria dizer para você, pare de criar regras morais então, dizer o que é certo e errado, porque no final das contas você terá um fim que é simplesmente o chão desse mundo. Mas se você crê que há um novo céu e uma nova terra e uma finalidade para além dessas coisas, você deveria partir do princípio que você precisa do alfa e do ômega. Agora, como que isso se aplica, sendo ele o curso e a finalidade das coisas, pastor? Sendo ele o fim de tudo e as bodas do Cordeiro vão acontecer nele, eu continuo com a minha dor na alma, eu continuo com o meu casamento quebrado, e eu continuo com os meus filhos sem vir à igreja. Como sendo ele o ômega, isso se aplica a mim. Eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, que existem duas únicas maneiras neste lugar. Podem ter pessoas se relacionando com Deus com experiências religiosas extremamente diferentes. E só existem essas duas maneiras. E uma delas é você pode estar exatamente sentado nesse banco e a sua relação com Ele é uma, e talvez você esteja aí e a sua relação com Ele é outra. E são as duas relações o seguinte: você pode decidir nessa tarde que Jesus é o fim de todas as coisas, ou seja, Ele é a finalidade da sua vida, e o restante que rege a sua vida diária é secundária, ou seja, são os meios para chegar a Jesus. Ou você pode decidir que Jesus é o meio para que você tenha todas as finalidades na sua vida. Em outras palavras, traduzindo de modo NTLH, ou você está usando as coisas para fazer a glória de Deus e a glória do nome de Jesus ser exaltado na sua vida, ou você está querendo usar Jesus e a religião e o banco desse lugar para chegar nas finalidades que mais importam, que são inegociáveis para você, como talvez carreira, sexo, profissão, casamento, sucesso e qualquer outra coisa na força do seu braço, e você talvez esteja com um punho em riste, exigindo e dizendo: Senhor, tenho te servido, tenho vindo aqui, sou batizado, sou inscrito no clubinho do hall de membros,
e por isso o Senhor me deve alguma coisa. Essa é a palavra do irmão mais velho na parábola do filho pródigo, dizendo: há tanto tempo te sirvo e o Senhor nunca me deu um cabrito. Se você entrou aqui nessa tarde com todas essas mágoas e todas essas coisas que são necessidades, porta de emprego, a manutenção da sua casa, todas elas são legítimas, ok, está válido, você veio ao lugar certo, mas sendo Ele o alfa e o ômega da sua vida, sendo Jesus o ponto e a partida, por favor, não use da religião ou queira usar Jesus como um meio para chegar às coisas que você precisa. Por que você acha que Jesus deu aquela palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, as outras coisas serão acrescentadas? Porque a gente pode parafrasear Jesus dizendo o seguinte: quando eu sou o alfa e o ômega da sua vida, cuide das minhas coisas e do meu reino, e eu vou cuidar das coisas de vocês. Então, meu irmão e minha irmã, você entrou aqui nessa tarde, talvez com valores inegociáveis, e tudo que Jesus está pedindo e pediu ao coração daquele jovem rico, foi justamente aquele jovem rico queria usar a religião, queria usar todas as coisas que ele tinha para chegar num determinado fim, sendo ele aclamado como alguém justo e bom na sociedade. Não faça como Moisés fez no começo, quando ele sabia que tinha uma liderança que podia tirar o povo do Egito e, na força do seu braço, ele quis usar a Deus como meio para chegar na finalidade dele. O que Moisés queria? Aos seus 40 anos de idade aproximadamente, ele queria ser um líder, a finalidade era a liderança. E sendo um líder, ele usou a motivação da religião do povo para resgatar o povo daquela escravidão. E aí, no estrago do seu pecado, ele vai e mata alguém. Quando ele mata alguém, e talvez ele achasse: agora o povo vai vir atrás de mim, uma nação poderosa virá, e nós vamos tomar de assalto o Egito e sair daqui. Quando ele volta para o povo diz: quem colocou você como líder de nós aqui? Sabemos que você andou matando gente aí. Moisés fica vulnerável e vê toda aquela finalidade de liderança desmoronar diante dele, e ele tem que fugir para o deserto, passa 40 anos no deserto, e lá quando ele achava que não era mais nada, até porque ele entra na escala social e vocacional de um modo que ele se torna pastor de rebanho, que para os egípcios, alguém que tinha recebido educação, porque era filho da princesa, recebeu a alta educação do Egito, e ele tinha tudo, todos os aspectos, todas as qualidades para libertar o povo, mas Deus não queria as qualidades de Moisés, Deus queria o seu coração. E quando ele está com 80 anos de idade, e Deus se aproxima dele na sarça ardente e diz: Moisés, eu vou fazer um líder de você um líder, se você me obedecer. E aí Moisés, com 80, chega e diz assim: Senhor, agora eu estou no zero, estou até gago, não sei falar, me usa. Um líder atraente é aquele que é quebrantado e obedece ao Senhor, não alguém arrogante que faz de todas as suas finalidades o motivo, a razão da sua vida, e usa e tenta usar a religião ou Deus ou Cristo para alcançar as suas coisas. Não faça como Moisés, não faça como Jonas, que queria ver a soberania política internacional do seu povo massacrando a Síria e o povo de Nínive ali, e sentou para pagar um pay-per-view e ver a cidade ser destruída, e Deus estava feliz porque Nínive se arrependeu, e a finalidade de Jonas era encontrar um povo destruído para a vingança do seu coração, e Deus falou: ô Jonas, eu sou misericordioso mesmo. E Jonas disse: eu sabia, mas você teve misericórdia da plantinha que morreu, Jonas, e lá, daquelas pessoas e animais e crianças e todo mundo. Então, meu irmão e minha irmã, não sejamos como Moisés ou Jonas, no começo, Moisés, depois Moisés, ainda assim falha, quando ele fere a rocha. Contudo, Deus te convida nessa tarde, para colocar aos pés dele, todas as suas necessidades, e dizer nessa tarde, se a gente pudesse cantar seria maravilhoso, Ó Alfa, fica a dica, cadê? Jesus precisa ser o maior amor da sua vida, e olhando para Ele, Ele voltará para te buscar, e olhando para Ele, Ele vai cuidar de todas as suas necessidades, resolvidas nesse mundo ou não,
porque tudo é para Ele, para a glória dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe, eu quero orar com você. Se você entendeu essa palavra e quer essa oração, erga uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida de tal modo que as coisas serão os meios para glorificar Jesus, feche os seus olhos e faça dele o alfa e ômega da sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa tarde. Agradecidos porque, que exemplo, Senhor, que muitas vezes nem chegamos perto, porque murmuramos à toa, por causa do metrô lotado, do dia de amanhã que tem que trabalhar, dos filhos que fazem pirraça. Murmuramos por causa de coisa pouca, como comida, Senhor. Murmuramos por bobagens. E a igreja primitiva nos ensina que devemos olhar para o alfa e o ômega, a visão do Cristo glorificado, porque os seus cabelos brancos são toda sabedoria, porque os teus olhos como chama de fogo, são aqueles que, como cantamos, como o salmista no capítulo 39, no salmo de número 39, clamou: sonda-me, Senhor, porque eu quero me conhecer, eu quero entender quais são os dias da minha vida. Sim, Senhor, saímos de nós e olhamos para a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Os teus olhos como chama de fogo, que venham sondar os nossos corações, que as tuas mãos poderosas que detêm e seguram a igreja, possam conduzir também o nosso coração, que os teus pés que já trilharam o caminho da vitória na cruz, possam ser os caminhos, ou o caminho que vamos seguir até o Senhor, e que a tua palavra, essa espada afiada, a única arma de ataque, Senhor, na armadura de Efésios 6, seja a tua palavra o único instrumento de guerra do nosso coração, porque lutamos não contra a carne, não contra seres humanos, mas lutamos pela espada do Espírito. Por isso nós te rendemos glória nessa manhã. Que a visão do Cristo glorificado e o Senhor, porque cremos na tua presença real nesse lugar, e o teu Espírito sobre nós, Paráclito, Consolador, Deus, como o Senhor fez com João, como o Senhor fez em Daniel, com Daniel, lá em Daniel 12, que o Senhor estendeu a mão e colocou a mão sobre eles. Coloca a tua mão direita no coração de cada um dos teus filhos nessa hora e diga, Senhor, por favor, para cada um de nós, diz a mim, Senhor, porque eu tenho as minhas aflições, mas diz ao coração dos teus filhos que levantaram a mão: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu já venci a morte. Assim nós oramos e clamamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.